proprietária, junto com seu marido Cleves, da Solo Casa, e mais 2 lojas de móveis de decoração. A sede é em Cascavel, no Paraná. Atua no mercado desde 2010 e construiu uma trajetória sólida, marcada por uma curadoria bem sólida. E nós vamos falar dessa curadoria agora. Suzane, muito obrigada. Ela é a Suzane Pacheco Formentão, tem esse nome forte, maravilhoso. Obrigada, Suzane, por você estar aqui fazendo podcast com a gente. É uma honra para nós. E para nós também. Como a gente comentou, é tão importante vocês, compradores aqui da feira BIMAD, escolher esse mundaréu de coisas, né? E fazer com que o seu cliente final goste de tudo isso que você escolheu, né? Então, assim, como é que você descreve essa curadoria, né? Porque são 3 lojas, são vários gostos de outro, cada um tem um estilo. Então, conta para mim um pouquinho, como que você faz isso? Você e sua equipe. E a minha equipe, exatamente. A gente tem uma equipe, assim, graças a Deus, maravilhosa, onde que são super antenados, estudam bastante o que está em alta aqui no Brasil, quanto fora do Brasil. Então, quando a gente vem para a BIMAD, a gente vem geralmente com as gerentes, eu e o meu esposo. Então, nós todos temos gostos diferenciados. Então, cada um, vamos dizer assim, que escolhe um pouquinho do que gosta, mas dentro do que os clientes irão gostar. Como assim, Suzy? Como a gente atende muito cliente ali, no chão de loja mesmo, eu estou sempre à frente da loja, então a gente escuta muito o cliente. O cliente vem na loja sempre querendo o quê? Primeira coisa, qualidade, conforto, acabamento. Isso aqui é o mínimo que uma loja de imóveis tem que ter, né? Aí a gente tem que ter a percepção do que realmente ele procura. Um designer diferente, um acabamento de alguma textura que está em alta, que ele viu em algum lugar, que ele procura, que ele viu que seja na TV, em algum lugar. Então a gente vai escutando o que ele quer. Dentro, claro, do que está super em alta, que a gente já faz esse estudo antes de vir para a feira, e nós todos viemos e fazemos a curadoria, mas sempre escutando muito o que o cliente quer quando ele entra na loja, o que ele procura. E você falou de cliente, a gente já conversou isso, sobre você personaliza para alguns clientes o que ele deve comprar, o que ele não deve comprar. Você vai na casa do cliente, quer dizer, maior experiência que isso é impossível. Então, assim, como é que o cliente chega lá, você me disse, ele gosta de um móvel, do outro, aí ele gosta de um terceiro estilo totalmente diferente. Me conta um pouquinho isso, desse consumidor, dessa assessoria que você dá para ele. Quando o cliente chega na loja, o que ele quer? Ele quer uma sala bonita. Ele chega e ele fala, então, eu quero trocar meu sofá, eu quero trocar o tapete, eu não sei muito o que eu quero, vou dar uma olhada. E a gente começa a perceber que ele gosta de tudo um pouco. Porque os ambientes estão montados na loja, né? A nossa loja tem ambientes montados. Então, eu tenho um ambiente contemporâneo, outro mais clássico e tal. E o cliente, quando entra na loja, ele fica um pouco perdido no sentido, ele já não sabe mais o que ele quer, porque ele gosta de tudo um pouco. Aí vem a parte da curadoria personalizada. Nós vamos até a casa do cliente, dentro do que ele gosta, de cores, a gente faz uma entrevista com o cliente, um bate-papo bem descontraído, a gente descobre o que ele quer. E dentro disso, ainda, a gente leva tudo no condicional. Nossa, isso Nós é maravilhoso. pegamos o caminhão da loja, levamos tudo. Nós montamos e a gente faz uma brincadeira com o cliente que a gente não deixa ele ver. É só depois de pronto. Surpresa! A gente leva tudo do gostinho dele, depois de muita conversa, a gente personaliza exatamente como ele sempre sonhou. Então a gente monta tudo. E quando o cliente chega, ele fica admirado. Ele fala, nossa,
é isso que eu queria. E às vezes a gente leva peças que eles nem tinham visto na loja, eles nem tinham dado muito ênfase para tal peça, mas a gente leva. Como a gente faz o condicional e é algo para o cliente ver, e se ele gostar, ok, se ele não gostar, a gente leva tudo para casa de volta, mas graças a Deus nunca volta. Nossa, que maravilha! Mas assim, e condicional que você diz, ele pode ficar um tempo com os móveis? A gente monta e no outro dia a gente retira caso o cliente não goste. Mas graças a Deus o máximo que a gente fez até hoje é trocar alguma peça. Nossa, mas sempre fica. Que bacana, é isso que eu ia te perguntar, né? Porque não dá não para não gostar, né? Imagina só, eu falo assim, Virgínia, o móvel ele tem um valor agregado. Então, assim, você compraria um vestido pela internet com valor agregado sem provar ele? Nunca. Então, a gente teve essa percepção de que o cliente, na dúvida, ele não compra. Ele não vai comprar na dúvida. Então, a gente faz isso, essa curadoria personalizada. A gente leva tudo no condicional, monta para ele, depois de pronto a gente deixa ele visualizar e geralmente as expressões são maravilhosas, né? Quando o cliente entra e fala, uau, não imaginava, parece um programa, né? Que você faz assim e que a minha casa tá linda. E é rapidinho. A gente tem uma equipe bem legal e bem rápida. Não, achei super interessante. Você falou agora de você compra um vestido pela internet e tal. Você não acha, como é que você sente teus clientes? Mais difícil no móvel, essa compra virtual, essa compra pela internet, dos teus clientes, você acha que eles preferem ir na loja, sentar no sofá, na poltrona, ou você tem um público que já pesquisa antes, chega lá e compra? Eu acho que quando é uma peça só, é mais fácil de você vender pela internet. Agora, quando se trata de uma curadoria especial e de uma sala completa, aí precisa ser presencial. Ou chamada de vídeo. Ah, acontece ou chamada isso também. Muito. Nós fechamos um apartamento inteiro por chamada de vídeo. Então, o cliente me mandou a planta baixa, fez vídeos, a gente foi atendendo ele por chamada de vídeo. Aí eu fiz toda uma curadoria, montei para ele na loja, ia montando os espaços para ele visualizar como que ficava e a gente levou para ele. Quer dizer, é uma facilidade, um acesso para muita gente, pra né? Muita gente. Isso a gente faz, à distância sim, mas dizer que o cliente fecha pela internet uma sala completa, não. Conosco não. Mas ainda falando do consumidor, ele está mais exigente, ele conhece mais uma peça que você falou, que tem uma diferença entre o preço e o valor. Hoje o cliente, ele estuda antes de vir na loja. É difícil eu atender um cliente que já não sabe algum detalhe, por exemplo, entendeu? Ou ele conhece algum designer, ou ele já ouviu falar. Então, hoje, eu falo assim que graças a Deus as pessoas estão dando valor numa peça assinada. Estão vendo a diferença do valor e do preço. Por que que aquela peça tem um custo mais elevado? Porque ela tem um valor. O designer, ele parou um tempo da vida dele, ele se inspirou em algo, ele passou dias, noites desenhando aquela peça, né? Estudando, porque não é só o visual, tem que ter o conforto. O conforto, o designer, é muita coisa, não é simplesmente desenhar uma peça. É o material. Qual material que vai ser usado. Então, assim, muitas vezes não dá certo, eles fazem o piloto, não dá certo, tem que refazer. Então, assim, tem toda uma história, é uma peça exclusiva, única, diferente, você não acha em qualquer lugar. Então, hoje o cliente, ele chega na loja já, vamos dizer assim, mais sabendo fazer a prova, sabe? Sim. Então, a gente conversa meio que de igual com o cliente. Não existe mais um cliente que chega desinformado. Nossa, mas isso é uma boa notícia. É maravilhoso. E homens, tô amando atender os maridos. Há pouco tempo atrás, os maridos que chegavam com suas esposas na loja, eles pediam assim, onde eu posso sentar? Porque eles falam, minha mulher vai ver, onde que eu posso sentar? Eu fiz um espaço que a gente construiu a loja fazem 3 anos.
Falar assim, isso vem de 3 anos para cá, depois da pandemia, tá? Os clientes vão na loja, os maridos, e eles querem, olha, eu quero um sofá assim, assim, assado, porque eu vi na internet, porque eu quero daquele designer, porque eu quero com anatomia, não sei das quantas. Então. O tecido, eu quero um tecido de alta performance. Olha Falei, só. nossa, que chique. Tá Hoje sendo uma delícia. participa, né? E a participação até é maior, tá? Então. Às vezes maior do que a esposa. E me conta, falando nisso um pouco, nessa evolução do design autoral brasileiro, nesse valor do design dentro da fabricação de um móvel, você que diz que vem há 15 anos aqui na BIMAD, você sentiu essa evolução? Demais. E o que fez isso? Quer dizer, valorizou muito mais o móvel? Muito, valorizou demais. Por quê? Há pouco tempo atrás, era inacessível você comprar algo, porque só existia em galerias. E, por exemplo, em Cascavel, você não ia conseguir comprar algo de designer, porque só existia aqui em São Paulo, em grandes capitais e tudo mais. Hoje você tem uma acessibilidade muito maior, graças a Deus. Fora que, se você andar aqui na BIMAD, por exemplo, você pode entrar em qualquer estande. Vai ter uma peça assinada. Então hoje a assinatura se tornou algo importante, algo que agrega valor, algo que se destaca. Então, para nós lojistas, isso foi valorizou demais. Demais, né? Demais. Para nós é importante. Que nem eu estava falando, tem pessoas que talvez não dão tanto valor, que são pessoas mais clean, vamos dizer assim, né? Mas hoje a maioria, ela quer, sabe, algo diferente, algo exclusivo, de uma assinatura, de repente. Ela começou a dar valor. A valorizar isso. E com isso a BIMAD evoluiu junto, né? Bastante, tá? Uma delícia. Ai, que coisa boa. Agora, deixa eu te perguntar, que eu sempre faço uma pergunta no final, que é um pouco da sua casa, né? Sim. A sua casa é uma continuação da loja, ou a loja é uma continuação da sua casa, ou isso se mistura? Como é a tua casa? Se mistura. Eu falo assim, a minha casa, falando fisicamente da minha casa, é bem aconchegante. Eu adoro peças diferenciadas, gosto também de cores mais neutras, mas isso é uma percepção de gosto e de tudo mais. O que combina com a minha família, é isso que eu busco. Claro. Né? Não é só o meu gosto, e sim do Cleves, os meus filhos e tudo mais. Eu falo que a loja é uma extensão da minha casa, porque a loja, eu falo que tem que ser muito amorosa, acolhedora. As meninas que trabalham lá comigo, tanto os meninos da entrega, eles têm que todos atender, não como se gostaria de ser atendido, mas sim de como o cliente gostaria de ser atendido. Então, o que eu mais agrego da minha casa na loja é o acolhimento. Então, é um pouco misturado, vamos dizer assim. Mas assim, como estilo... Estilos, eu gosto de misturar um pouco. Então, eu tenho algumas peças que são mais contemporâneas, algumas que são um pouco mais clássicas. Agora a gente está repaginando o apartamento, a gente está dando uma repaginada. Recentemente a gente fez um apartamento na praia para nós, então a gente acabou de estar terminando ainda de decorar ele, mas lá na praia a gente fez mais contemporâneo. Porque deve ser difícil, você que tem uma loja de móveis, de repente deve dar vontade, chegou esse lançamento, deve ser difícil administrar isso na tua casa, né? Quem me segura é o Cleves. Então. O Cleves, porque senão eu troco o tempo inteiro, eu tenho vontade de trocar toda hora. Era essa a minha segunda pergunta, você não tem vontade de trocar toda hora? Deus. Por exemplo, eu tô aqui na feira, eu acabei de fazer o apartamento lá da praia. Eu já vi um monte de coisa, eu falei, Cleves, eu quero essa peça lá, isso aqui eu quero na sacada, isso aqui. Ele falou, não. O apartamento nem tá pronto ainda, você não vai trocar. Ele que me segura, mas dá muita vontade de trocar. Imagina ser dona de uma loja de móveis. Mas decoração eu troco bastante. Decoração. Claro que as peças maiores que tem o meu sofá, ele é 3x4. Então não é uma peça que eu posso trocar toda hora. Mas peças decorativas, essa eu consigo dar uma abusada.
É bacana porque se você tem essa possibilidade, né, de trocar e tal, porque dentro do seu site tem um blog que você ensina ou dá dicas de como você organizar dentro da sua sala um centro de mesa. Isso tudo eu acho que já vem de vocês, essa coisa de ensinar, Sim. Né? De instruir ou de ajudar, né? Porque às vezes o cliente, Virgínia, ele tem peças na casa dele de qualidade que não precisa você trocar o seu sofá toda hora. Você não precisa trocar a sua mesa de jantar a cada tanto tempo. Se você tem uma peça de qualidade boa, é bonita, é confortável, né? Esteticamente ela tá em ordem, não tem por que você ficar trocando. Agora, quer ver você dar um up na sua casa? Troca as decorações. Então você tem lá o teu estofado, troca as almofadas. Coloca outra cor, outro estilo, coloca um quadro bonito, uma peça no seu centro de mesa, uma peça no seu balcão, no seu buffet, um carrinho bar, de repente, num cantinho, sabe? Você consegue dar um up, modificar totalmente a curadoria da sua casa com poucas peças. Com objetos. Com poucos objetos. E não precisa fazer, porque às vezes a pessoa não pode naquele momento fazer um investimento grande e ela consegue modificar, parece que está em outra casa, com um investimento um pouco menor. Ai, maravilha. Olha, Suzane, um prazer falar com você. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada de novo você estar aqui com a gente e contando essa experiência no consumidor, né? Do consumidor. Muito obrigada. Eu que agradeço, Virgínia. Obrigada de coração.